como Deus ficou triste com o povo, né? De Adão até a descendência de Noé, como Deus ficou triste. Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Ontem a gente falou de Gênesis 3 e 4, hoje a gente continua Gênesis 5, 6, 7 e 8. Então, nessa caminhada hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o dilúvio, sobre Noé, sobre as gerações, mas vamos lá, Gênesis capítulo 5. A gente não quis fazer só 5 e 6 para não cortar a história, né? Porque essa parte vai falar bem da história do dilúvio, da Arca de Noé, né? Que todo mundo conhece. Então, para não cortar a história no meio, a gente preferiu fazer esses 4 capítulos para poder falar direto dessa parte. Então, em Gênesis 5, eu anotei aqui sobre as gerações, né? No vídeo anterior a gente falou que Adão tinha dado origem a 7, né? Sim. E aí depois de 7 veio uma galera. 7 veio Enós, depois de Enós veio Cainã, e aí foi vindo gente. E na Bíblia é legal que fala assim, né? Por exemplo, 7 teve Enós com 105 anos. E aí depois teve filhos e filhas e morreu com 912 anos. Todos eles dão o nome apenas ao primogênito e depois os outros filhos e filhas. E assim, o pessoal vivia muito tempo. 930, 905, 895, até chegar em Matusalém, que foi o mais velho aí, 969 anos. Morreu tão jovem. Me chama a atenção nessa parte que ele vai falando das idades, né? Aí eu acredito que já é no capítulo 6, agora eu não estou me recordando aqui. No capítulo 6. Que Deus fala que o homem vai viver até no máximo 120 anos, né? Isso me chamou a atenção porque ele fala que o homem é feito só de carne, né? O espírito dele já não habita mais ali. E aí o homem é só de carne, por isso viverá menos tempo. Na hora que eu li, isso me chamou muita atenção, assim, por tudo que já aconteceu até aqui, para Deus falar isso, né? Porque a gente vai ver agora, de agora para frente, principalmente nessa parte da história de Noé, como Deus ficou triste com o povo, né? De Adão até a descendência de Noé, como Deus ficou triste, porque ele só viu coisas ruins, violências, o povo fazendo violências mesmo, né? E não era isso que Deus tinha planejado, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para ser uma pessoa boa, para viver em harmonia, e ele não via isso. Então Deus estava muito triste com a situação. E aí quando ele diz isso, que não habita mais o espírito, é como se fosse assim, eu não consigo ver mais a minha imagem e semelhança, né? E aí assim, depois de limitar a idade a 120 anos, ele chega a se arrepender da criação. Ter criado. E aí que vem a ideia do dilúvio. Ele não conseguia ver mais a sua criação e então eu vou acabar com tudo, vou acabar com todos os homens, vou acabar com a terra, com todos os animais. Ele estava sem esperança. Ele estava sem esperança. Até que ele viu graça em Noé. Noé era filho de Lameque. E Lameque era filho de Matusalém. Outra coisa que me chama a atenção é que na palavra fala que Deus viu graça em Noé. Graça vem aí de ser agraciado, né? De ter uma bênção, né? E aí isso remete também a uma outra salvação da humanidade. Noé foi o primeiro
a salvar essa humanidade, porque Deus estava muito triste. Primeiro fala isso, que Deus estava triste com a sua criação, estava arrependido por toda a violência, e ele viu graça em Noé. E aí Noé consegue salvar a humanidade, mas salvar no sentido assim, ele destrói toda a terra, você permanece para depois você multiplicar. E quando, já no Novo Testamento, né, quando Jesus veio ao mundo, quem foi a cheia de graça? Maria. Maria foi aquela agraciada, aquela que trouxe a salvação até nós. Então, assim, quando ele fala que viu graça em eu lembrei muito de Maria, né? Para nós católicos, isso chama muita atenção, porque a Ave Maria cheia de graça, né? A que trouxe a graça a nós, aquele que trouxe a salvação. Nesse caso aí, Noé também trouxe a salvação, não como Jesus, mas naquele tempo foi uma salvação também. Sim, porque senão tinha acabado tudo. Tinha acabado tudo, né? Eu achei muito interessante isso. É legal que na escolha do nome, Lameque disse que Noé daria fim ao cansaço e ao sofrimento do trabalho. Eu também anotei isso aqui. Javé tinha amaldiçoado a terra. E o nome Noé vem de Noa, que significa descanso. Ah, é? Eu vi aqui que significa descanso. E aí Lameque falou isso, né? Que ele traria esse descanso, do sofrimento, né? Então, desde Lameque já havia essa promessa para Noé. Depois, Noé, Deus viu graça em Noé, e aí ele parte para as orientações da arca. Eu até anotei aqui as dimensões que tem na Bíblia, né? 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Seriam aí 3 andares de animais. E aí ele dá todas as orientações. Um par de cada animal, para poder perpetuar a espécie e organizar todos, um lugar na porta para poder entrar. E o capítulo 7, na verdade, ele só explica tudo isso e ele reenfatiza algumas coisas que já foram vistas no capítulo 6. E aí eu só anotei uma observação legal aqui, que ele explicou sobre o dilúvio para entrar na barca e sobre o alimento que eles tinham que ter dentro da arca para poder se manter durante esse período, né? E aí um outro detalhe, lá fala que Javé disse que daqui 7 dias faria chover, e aí choveria durante 40 dias e 40 noites. E aí a importância dos números, né? 7 na Bíblia é o número da perfeição, então assim, perfeitamente choverá para cumprir o que eu tinha dito. E aí 40 é o número que representa a passagem. Aí depois a gente vai ver 40 anos no deserto, 40 dias. Então 40 é o número que representa a passagem, a transição de um tempo para outro. É um tempo de deserto, de interior, né? Sim. Vale lembrar, assim, que Deus, logo que ele escolhe Noé, porque ele vê que Noé é um homem justo e vê graça em Noé, ele fala que ele vai fazer uma aliança com Noé. Que ele está muito triste, mas que ele escolheu Noé para fazer uma aliança. Então ele deixa isso muito claro para Noé e explica exatamente, igual você falou, explica exatamente o que Noé tinha que fazer. Dimensão de arca, os animais e as pessoas que ele levaria, alimentos, tudo, explica tudo. Deus, ele ajudou tanto Noé que fala que Javé fechou a arca pelo lado de fora. Né? Então, assim, ele foi lá e deu a sentença. Não, agora tá trancado, não entra mais ninguém e daqui pra frente, vida nova. Isso aí. E por que deu certo, né? A gente vai ver até o final aqui que passam esses 40 dias, como você falou, a chuva acontece,
morre tudo e só eles que estavam ali permanecem. E por que deu certo? Porque Noé foi fiel e cumpriu exatamente o que Deus tinha pedido. Então a fidelidade de Noé com Deus foi que trouxe uma renovação, uma nova esperança. Sim, se lá atrás a humanidade perdeu o contato com Deus por conta da desobediência, Noé foi obediente para poder seguir aquilo que tinha sido dito. Porque depois, choveu 40 dias e 40 noites. Beleza. Não, mas aqui fala que foram 7 metros acima de água, o nível da água foi 7 metros acima das maiores montanhas. Fala que depois ficou 150 dias sem avistar nada de terra. E aí depois volta para alguns números, né? Depois de 40 dias que a arca garrou lá na montanha, ele soltou o corvo. E aí o corvo voou e voltou para a arca, porque não tinha lugar nenhum pra... E aí depois de 7 dias, ele soltou uma pomba que trouxe um raminho de oliveira. E aí depois de 7 dias de novo, ele soltou outra pomba e aí ela não voltou mais. E é a perfeição 2 vezes, né? Querendo dizer que estava se cumprindo perfeitamente o que Deus havia dito para Noé, né? Sim. E aí conclui o capítulo 8 dizendo da aliança, né? Que aí Deus faz aliança com Noé, promete que ele não ia mais destruir a terra, não ia destruir os homens, que ia ter alimento em abundância, né? E aí, mais uma vez, faz valer o que você tinha falado sobre o nome, né, de Noé, que é acabar com o sofrimento. Se lá atrás ele tinha amaldiçoado a terra para poder ser difícil de alimento, agora era abençoado e acabou o sofrimento. E mais uma vez, assim como na criação, Deus pediu a Noé que multiplicasse, né? Agora, como ele e os seus filhos eram os únicos que tinham restado, né? Além dos animais que ele colocou na arca, agora vão e multipliquem. Eu salvei vocês, agora deem continuidade àquilo que vocês salvaram, né? Ele exigiu uma responsabilidade, né? Exatamente. Então, a história é basicamente essa. A gente não quis cortar porque não fazia sentido, né? Uma completa a outra. Mas o que fica de lição, assim, pra mim, pelo menos, nessa história de Noé, é justamente a fidelidade. A fidelidade que faltou no início. E obediência. Né? Então, a fidelidade e a obediência que faltou no início, porque desobedeceram e comeram do fruto proibido. Noé cumpriu, né? Em fazer exatamente tudo que Deus pediu para salvar, né? Foi de certa forma uma salvação da humanidade. Então é ser fiel à fidelidade com Deus naquilo que Ele promete. Não foi fácil para Noé, porque as pessoas não acreditavam, né? E ele também sozinho construir tudo aquilo e, enfim, colocar todo mundo para dentro, os animais, e fazer exatamente o que Deus pediu e enfrentar aquele tempo dentro da arca também não deve ter sido fácil, porque os 40, o número 40, como diz ali, né, sempre tem essa coisa de interior, de deserto, de viver uma experiência com o seu íntimo, com o seu profundo. Então, eu vejo esse número 40 como algo interior, que você conseguir olhar para si. Foi um momento que Noé conseguiu olhar para si, mas que Deus também conseguiu olhar para o interior. Não que Deus deveria olhar para o interior dele, como é que eu posso dizer? Como se ele tivesse feito uma coisa ruim, mas nesse momento Deus percebeu e se arrependeu acaba sendo um momento de transição. Exatamente, né? De transição. Em que antes dos 40 dias tinha uma posição, e aí uma posição de pensamento, de julgamento, e depois dos 40 dias ocorre uma purificação, ocorre ele muda uma de opinião, né? Isso aí. E aí dos 40 dias pra frente, vida nova. Isso aí.
Então, acho que é isso. A fidelidade com Deus, com a aliança que foi formada entre Noé e o Senhor. Sim. Mais alguma coisa? É isso. Amanhã a gente continua, depois vem aí o capítulo 9 e 10, ou se a gente vê a necessidade 9, 10 e 11, né? Dependendo do que a história tiver para nos contar. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse pedacinho da história de Gênesis, e continue acompanhando com a gente. Daqui mais um tempo a gente vai terminar Gênesis. Eu tava olhando 50 capítulos, ainda tem chão muita pela coisa, frente. tem muita história. Tem muita história. E vamos seguir. Mas que a gente possa aprender juntos, e a gente conta com a opinião de vocês aqui embaixo. Pode deixar na descrição do vídeo, nos comentários, o que vocês estão achando, alguma dúvida, alguma opinião, para que a gente também possa estudar e possa aprender, né, juntos. Então, Sim. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!